Olá pessoal, no vídeo de hoje irei contar 4 histórias reais assustadoras que aconteceram no Tinder. Deixe seu like e se inscreva no canal. Conheci um cara no Tinder há vários anos, que chamaremos de Jefferson. Eu tinha 25 na época e Jefferson 32. Tínhamos saído em 3 encontros em lugares públicos e as coisas estavam indo bem. Ele era um pouco desajeitado, mas de uma maneira cativante. Pelo menos era o que eu pensava na época. Nós tínhamos ido tomar drinks 2 vezes e jogar boliche no nosso terceiro encontro. Eventualmente, ele me convidou para jantar na casa dele. Eu sabia que ele tinha um colega de quarto porque isso veio à tona em nossas conversas. 32 anos é um pouco velho para se ter colegas de quarto, mas onde eu moro é uma cidade em que o aluguel é muito alto, então, na verdade, não é tão incomum. Jefferson me disse que ele e o colega de quarto, Chris, eram amigos da faculdade e moravam juntos há muito tempo. Ele também mencionou que eles não estavam se dando bem ultimamente. O dia chegou e dirigi até o endereço que ele me deu. Era uma casa com uma aparência decente em um bairro bastante agradável. Estacionei meu carro na rua, já que havia 2 carros na garagem. Lembro-me de sentir um pouco nervosa, mas animada enquanto tocava a campainha. Ele abriu a porta com um grande sorriso. Assim que entrei na casa, notei que não havia praticamente nenhuma decoração. Era uma típica casa de homens, exceto que eu teria pensado que, na casa dos 30 anos, Jefferson teria desenvolvido um pouco mais de estilo. A sala de estar tinha apenas uma TV gigante com um sofá de couro e uma poltrona reclinável. Literalmente nada nas paredes. Ele me levou até a cozinha, onde o jantar já estava parcialmente preparado. Ajudei a terminar e, enquanto esperávamos, sentamos no sofá da sala de estar. Então ouvi um barulho alto vindo do corredor. Era como um baque de algum tipo. Perguntei o que era. Ele disse que não sabia, então se levantou e caminhou na direção do barulho. Eu sabia que o colega de quarto Chris estava em casa, então imaginei que fosse ele. Momentos depois de Jefferson se levantar, ouvi uma discussão vindo do outro cômodo. Acho que os dois estavam brigando. Me senti constrangida por ter entrado no meio de uma guerra de colegas de quarto, mas não estava pronta para desistir da noite ainda. Ele voltou e pediu desculpas. Ele me disse que estava tendo alguns problemas com o colega de quarto e esperava que isso não acontecesse novamente. Eu disse a ele que estava tudo bem e continuamos a noite. Quando o jantar ficou pronto, nos sentamos à mesa da cozinha. A conversa era escassa e eu sentia que ele estava forçando. Ele estava visivelmente desconfortável e eu pensei que tinha algo a ver com o colega de quarto. De repente, ouvi a porta se abrir lá no fundo do corredor. Um par de passos pesados veio em nossa direção. Antes que eu percebesse, Chris estava na cozinha e estava gritando com Jefferson. Tudo em mim queria sair daquele lugar. Parecia tão errado eu estar ali. Eles brigaram por bons 5 minutos enquanto eu apenas sentava lá, em silêncio. Chris estava de pé sobre Jefferson, que ainda estava sentado. Em certo momento, Jefferson tentou se levantar, mas Chris o empurrou de volta antes que pudesse. Então, Jefferson pegou sua faca de carne da mesa e a ergueu em direção a Chris. Chris deu um passo para trás e disse: "Então você vai me esfaquear?" Então ele se levantou e colocou a faca no pescoço do amigo. Chris continuou recuando até bater na parede, mas Jefferson não parou. Antes que eu percebesse, os dois foram ao chão. Jefferson estava por cima. Não vi exatamente o que aconteceu, mas comecei a ver sangue. Alguém estava ferido e eu tinha certeza de que era o Chris. Talvez tenha sido um acidente e ele tenha sido cortado durante a confusão. Mas mesmo assim, o cara com quem estava me encontrando literalmente esfaqueou seu colega de quarto na minha frente. Não podia acreditar. Aquilo foi o suficiente para mim. Levantei-me e fui em direção à porta. No caminho, dei uma olhada em Chris. Ele ainda estava no chão, mas não sangrava muito. Parecia que a faca o cortou no braço. Quando eu estava a caminho de saída, Jefferson tentou me convencer a ficar. Ele estava de pé em frente à porta, ainda segurando a faca ensanguentada. Calcei meus sapatos e passei direto por ele. Estava preocupada que ele fosse me impedir, mas ele me deixou ir. Assim que saí, corri para o meu carro, minhas mãos tremendo enquanto tentava destravá-lo. Ele me seguiu e tentou agarrar meu braço, mas consegui entrar e trancar as portas. Liguei o carro e saí o mais rápido que pude, nem mesmo olhando para trás. Na estrada, tentei pensar no que fazer. Não sabia se deveria chamar a polícia. Parecia que os dois eram do mesmo tipo de loucos. Se Chris quisesse chamar a polícia,
isso era com ele. Eu estava apenas aliviada por ter ido embora e não queria lidar com aqueles psicopatas novamente. Como era de se esperar, aquele foi meu último encontro com Jefferson. Poucos dias depois, ele me mandou uma mensagem me convidando para sair novamente, embora eu mal pudesse acreditar em sua falta de consciência. Ele realmente estava esperando outro encontro depois disso. Talvez haja algumas garotas que se sintam atraídas por caras perigosos, mas não eu. Um cara capaz de esfaquear seu amigo é capaz de fazer todo tipo de coisa horrível. E eu não quero ter nada a ver com isso. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu estava usando alguns aplicativos de relacionamento há alguns anos, mas não tive muito sucesso. Combinações eram raras para mim, mas não deixei isso me abalar. Namorar não era minha principal preocupação na época, então eu estava bem em ter apenas alguns encontros nos últimos 6 meses. Um dia eu combinei com uma garota chamada Amanda no Tinder. Ela tinha um ótimo senso de humor e depois de alguns dias conversando, decidimos nos encontrar para tomar um café no fim de semana. Amanda sugeriu um lugar na nossa cidade e uma caminhada no parque depois. Eu não conhecia muito bem a área, mas quando pesquisei no Google, não era o melhor lugar da minha cidade. O leste é conhecido por ser complicado, mas existem alguns prédios novos lá. Estão tentando melhorar as coisas naquela parte da cidade, mas ainda não é um bairro bom. Quando ela sugeriu isso, eu concordei porque estava realmente mais interessado em conhecê-la. Mantivemos contato durante a semana, trocando algumas mensagens todos os dias. Quando o fim de semana chegou, estava animado e também nervoso. Eu não namoro muito, então sempre fico um pouco nervoso. Cheguei um pouco cedo, pedi um café e encontrei uma mesa do lado de fora, onde poderia esperá-la. Teria uma boa visão de lá. Na hora certa, vi ela caminhando pela calçada em direção ao café. Ela estava tão bonita pessoalmente quanto online. Era bem tarde para o encontro para tomar café. Acho que era 8 da noite e o café estava prestes a fechar. Estava escurecendo, mas não estávamos prontos para encerrar a noite. Então decidimos fazer uma caminhada no parque, como ela sugeriu. Enquanto caminhávamos até lá, me sentia inquieto. Era uma parte da cidade onde você não queria estar depois do anoitecer. Queria ser forte e másculo, então não disse nada. O parque estava realmente bonito à noite, com postes de luz nos caminhos. Eu esperava que fosse um pouco mais suspeito, mas acho que a cidade fez algum trabalho nele. Caminhamos e conversamos por um tempo. Havia algumas outras pessoas por lá na frente do parque. À medida que continuávamos a caminhar, o caminho pavimentado virou cascalho e as luzes eram mais escassas. Comecei a ficar nervoso. Em certo momento, quis voltar. Disse a Amanda que deveríamos voltar, mas ela insistiu que continuássemos andando porque queria ver as árvores no final do parque. Eu hesitei, mas cedi à pressão. Estava andando pelo caminho menos movimentado. Havia uma área florestada à direita e um campo aberto à esquerda. O último poste de luz estava a pelo menos 30 metros de volta. Estávamos quase no final do parque, quando 2 homens apareceram do nada. Estavam com capuz e um deles tinha uma faca. "Passa a grana e os celulares", exigiu um deles. Sua voz estava baixa e assustadora, como se estivesse tentando disfarçar por algum motivo. O choque me atingiu como um soco no estômago. Nunca tinha sido assaltado antes. Meu primeiro instinto foi proteger Amanda. Lembro-me de dizer a ela para ficar calma e que daríamos o que eles queriam. Tentei manter minha mão firme enquanto alcançava minha carteira e entregava, junto com meu celular. Amanda fez o mesmo. Os assaltantes pegaram nossas coisas e fugiram para a noite, desaparecendo tão rapidamente quanto apareceram. Por alguns momentos, Amanda e eu apenas ficamos lá, sem dizer uma única palavra. Eu estava honestamente quase chorando. Minhas mãos tremiam e eu não conseguia ficar parado. Minha respiração também estava descontrolada. Foi uma experiência aterrorizante. Então olhei para Amanda. Fiquei impressionado com o quão calma ela parecia. Na época pensei que ela era durona. Claro, eu queria chamar a polícia, mas ambos os nossos celulares foram embora. Tivemos que procurar ajuda. Voltamos apressados para o café, mas já estava fechado. Havia uma loja de conveniência ao lado. Então entramos e pedimos para eles chamarem a polícia. Quando chegaram, Amanda explicou o que aconteceu. Eu estava hiperventilando atrás dela. Ainda estava tendo dificuldades para me acalmar. Você vê esse tipo de coisa nos filmes, mas ser ameaçado com uma faca de verdade é uma experiência para a qual eu não estava preparado. A polícia parecia simpática, mas não muito esperançosa do que nossos assaltantes fossem pegos. Eles foram rápidos e seus rostos estavam escondidos.
A polícia nos levou para casa e, à meia-noite, eu estava calmo o suficiente. Foi quando abri o aplicativo do Tinder no meu computador. Eles têm um site que também uso às vezes. Eu ia ver se a Amanda estava online, embora fosse pouco provável, já que seu telefone foi roubado também. Eu esperava que ela tivesse outra maneira de acessar, mas a primeira coisa que notei foi que ela já havia desfeito a nossa combinação. Fiquei confuso por alguns minutos. Primeiro, fiquei meio surpreso que ela tivesse acesso à sua conta. Em segundo lugar, acabamos de passar por um assalto juntos. O encontro não foi incrível até o roubo, mas pensei que ela manteria o contato. Enquanto eu repassava a noite na minha cabeça, comecei a suspeitar que ela pode ter participado do roubo desde o início. Ela foi quem sugeriu o local onde nos encontramos e foi ela que insistiu em andar mais fundo no parque. Ela também estava estranhamente relaxada depois que aconteceu. Até hoje não tenho certeza se ela me armou, mas há mais de um sinal que me fez pensar que ela estava envolvida. Não me preocupei em ligar para a polícia para contar minhas suspeitas. Alguns meses depois, na verdade, vi a Amanda em um aplicativo de namoro diferente. Tentei me conectar com ela novamente, mas não houve resposta. Não sei o que pensar disso. Talvez ela não quisesse correr o risco de ser pega pelo que fez antes, ou talvez eu tenha sido covarde demais no nosso primeiro encontro e isso a desanimou. Deixe seu like e se inscreva no canal. Meu nome é Silvia e isso aconteceu comigo há cerca de um ano, quando eu tinha 24 anos. Eu estava usando alguns aplicativos de namoro naquela época e o Tinder era um deles. Estava buscando um relacionamento de longo prazo naquela época, então o Tinder pode parecer uma escolha estranha. No entanto, eu vejo como apenas uma maneira de conhecer pessoas novas. O que acontece depois é comigo. Uma noite eu estava sentada no meu apartamento depois do trabalho. A TV estava ligada e eu estava mexendo no Tinder no meu celular, principalmente passando para a esquerda. Mas ocasionalmente uma pessoa chamava minha atenção. Uma delas era o Sam. O motivo dele ter me chamado a atenção foi que ele tinha boas fotos e quando deslizei para a direita combinamos imediatamente. Conversamos por uma hora, suas mensagens eram engraçadas e inteligentes e ele me convidou para sair. Eu concordei em encontrar para tomar uns drinks. Continuamos conversando por um tempo e descobri que ele morava perto do meu trabalho. Então decidimos nos encontrar por lá na quinta-feira. Conversamos mais um pouco quando estava no meu intervalo e Sam confirmou que nos encontraríamos em um barzinho que ficava logo ali na rua do meu trabalho. Quando estava saindo do meu escritório, ele me mandou uma mensagem dizendo que já estava lá. Caminhei até o lugar rapidamente, não querendo deixá-lo esperando por muito tempo. Chegando lá, entrei e olhei ao redor, meio nervoso de que ele pudesse parecer diferente das fotos. Já conhecia um cara que devia ter pelo menos 10 anos mais velho do que dizia e outro que devia ter usado fotos falsas. No entanto, quando pus os olhos do Sam, ele parecia bem. As fotos deviam ser recentes, pois ele estava até usando a mesma camisa de uma das fotos. Ele estava sentado, então não consegui saber se ele mentiu sobre a altura, mas fiquei satisfeita até então. Sam tinha cabelos loiros curtos e era musculoso. Tinha 35 anos, então ele era mais velho do que a maioria dos caras com quem eu saía, mas isso não era um grande problema. Sentei-me à mesa e pedimos. Foi um encontro estranho, mas não estava indo mal. Sam era engraçado e charmoso, mas parecia desinteressado em mim. Acho que ele não fez uma única pergunta sobre mim. Foi tudo sobre piadas e histórias, uma noite divertida, mas eu esperava que nos conhecêssemos mais. Dito isso, eu estava me divertindo bastante e até pensando em vê-lo novamente. Tomamos apenas uma bebida e depois pedimos algo para comer. Por volta das 11 da noite, decidimos ir embora. Estava prestes a chamar um Uber quando Sam me parou e ofereceu uma carona para casa. O apartamento dele ficava ali na esquina, então fiquei surpresa com a oferta. Aceitei achando que era um gesto gentil. Caminhamos até o prédio dele e entramos na garagem subterrânea. Estávamos sozinhos lá dentro e eu estava nervosa, preocupada que fosse um plano para me levar para o apartamento dele, mas isso não aconteceu. Entramos no carro dele e começamos a dirigir. Enquanto saíamos da garagem, Sam me perguntou onde eu morava. Eu não tinha sido específica até então disse apenas o bairro, e ele começou a dirigir naquela direção. Enquanto estávamos na estrada, decidi que seria inteligente não dar meu endereço real. Em vez disso, quando chegamos ao meu bairro, pedi para Sam me deixar em um mercadinho que ficava a algumas quadras de distância. Assim que disse isso, ele me olhou de forma surpresa. Então você não quer que eu saiba onde você mora, é? Ele disse. Fiquei em silêncio por alguns longos segundos, para ser justa.
Era exatamente o que eu estava pensando, mas não sabia como dizer isso de uma maneira não ofensiva. Eu podia dizer que ele estava irritado e sabia que ele estava falando sério. Olhei para Sam e seus olhos estavam vermelhos. Ele estava olhando para a estrada, mas ainda me olhava de vez em quando. Não, só preciso pegar algumas coisas no caminho para casa. Tentei mentir. Ele não estava comprando, porém. Quando passamos pelo mercadinho, soube que estava em apuros. Disse a ele para parar o carro, mas ele se recusou. Foi quando comecei a chorar. Ele estava acelerando e ele não ouvia quando eu dizia que queria sair. Eu não queria fazer isso, mas não tive escolha a não ser pedir ajuda. Peguei meu telefone e desbloqueei. Assim que Sam viu a tela colorida, tentou arrancá-lo da minha mão. Puxei a tempo e consegui manter. Sabia que ele queria me machucar, mas não podia fazer muito com o carro em movimento. Tenho certeza de que ele sabia que, se parasse o carro, eu teria uma chance de sair. Viramos em uma das ruas laterais e não havia semáforos lá, então não paramos de nos mover. Inclinei-me para o lado e tentei ligar para a emergência. Foi então que Sam implorou para eu parar. Para, ele disse. Eu disse a ele que se ele me deixasse sair, então não contaria para ninguém. Era uma mentira absoluta, mas estava disposta a dizer qualquer coisa para sair daquele carro. Prometi que não chamaria a polícia, então Sam parou e eu desci na calçada escura. Quando estava na rua, Sam tentou se desculpar. Alguns carros se alinharam atrás dele enquanto ele estava parado lá, implorando para mim. Eu disse a ele que estava tudo bem, qualquer coisa para me afastar dele. Finalmente Sam desapareceu ao longe e eu fiquei muito aliviada. Corri para casa assim que ele se foi. Assim que fechei a porta, liguei para a polícia. Eles mandaram alguém falar comigo, disse a eles que praticamente fui sequestrada por causa do que aconteceu. Dei as informações de contato do Sam para a polícia, então eles foram embora. Seria fácil deixar isso passar, mas acho que devo isso a todas as outras pessoas lá fora para reportar esse tipo de coisa. Descobri mais tarde que a polícia não conseguiu prender o Sam porque ele negou tudo. Minha palavra contra dele não era boa o suficiente. Ainda assim, é importante relatar coisas assim, pois precisa haver um registro da queixa. Assim, se ele tentar algo assim novamente, talvez a próxima pessoa seja levada mais a sério do que eu fui. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso aconteceu há cerca de 10 anos, quando eu estava no terceiro ano da faculdade. Eu morava em uma casa fora do campus com 2 colegas de quarto. Naquela época era por volta do tempo em que o Tinder se tornou popular na minha região, mas ainda era visto como algo incomum de se fazer. Então, quando criei meu perfil, estava meio envergonhado. Ainda assim, achei que valia a pena tentar, porque não havia garotas do meu círculo social que estariam interessadas em namorar comigo. Acredite, eu tentei. Depois de configurar tudo e tirar algumas selfies, comecei a deslizar para a direita. A primeira coisa que notei foi que parecia haver muitos perfis falsos. Muitos deles eram fotos de celebridades ou modelos. Acho que não fizeram um bom trabalho em filtrar esses perfis naquela época. Talvez ainda seja assim, eu não sei mais. Uma das minhas primeiras combinações foi com uma garota chamada Diana, que disse que frequentava a minha faculdade. Eu estava cético no início, mas tudo parecia se encaixar. Consegui até encontrá-la no Facebook. Não tínhamos amigo em comum, mas o perfil parecia real e as fotos batiam. Conversamos no aplicativo por alguns dias, então a convidei para tomar uns drinks. Ela concordou imediatamente. Marcamos de nos encontrar em um bar. No dia do nosso encontro, me arrumei. O bar ficava logo ali na rua da minha casa, então cheguei cedo e esperei por ela perto da entrada. Estava chovendo naquele dia, mas não muito forte. Pontualmente, Diana chegou e ela parecia exatamente como nas fotos. A maioria dos meus nervos desapareceu quando a vi pela primeira vez. Entramos e pedimos algumas bebidas. Em mais 5 minutos eu estava completamente relaxado. As coisas estavam indo bem e qualquer pensamento que eu tivesse sobre um golpe ou uma brincadeira haviam desaparecido enquanto conversávamos. Diana me perguntou se eu a acompanharia até em casa naquela noite, e eu concordei imediatamente. Pensei que era bom ela confiar em mim o suficiente para isso. Estava começando a ficar tarde e estávamos prestes a encerrar a noite, quando meu telefone começou a tocar. Era minha mãe. Parei um pouco e atendi. Havia uma pequena emergência familiar da qual não vou entrar em detalhes. De qualquer forma, disse a Diana que precisaria ir e pedi desculpas por não poder acompanhá-la até em casa. Chamei um Uber para ela e nos despedimos. Corri para casa depois disso e liguei para minha mãe. No dia seguinte, Diana e eu continuamos conversando no aplicativo. Ainda não tínhamos trocado números de telefone reais. Pedi o dela, mas ela ignorou a pergunta.
Isso não me incomodou, porque achei que ela estava apenas sendo cautelosa. No entanto, marcamos outro encontro para o fim de semana seguinte. Íamos nos encontrar em um parque na nossa cidade às 8 da noite de sábado. Foi ideia dela e achei estranho marcar o encontro em um parque tarde da noite, mas estava disposto a aceitar qualquer coisa. Tínhamos nos dado bem da primeira vez e eu estava animado para ver aonde as coisas iriam. Mais tarde naquela semana, eu estava em casa conversando com um dos meus colegas de quarto, o João. Eu admiti que estava usando o Tinder e falei sobre Diana. Mostrei a ele as fotos e ele pareceu impressionado. Também contei a ele que já tínhamos saído uma vez e tínhamos planos para o fim de semana. Pensei que ele ia me zoar um pouco por estar em um aplicativo de namoro, mas ele não pareceu se importar. Quando chegou a sexta-feira à noite, João me disse que ia para uma festa e me convidou para ir. Eu queria, mas planejava usar essa noite para colocar meu trabalho em dia. Assim poderia aproveitar o fim de semana sem me preocupar. João e meu outro colega de quarto saíram, me deixando sozinho em casa. Eu estava sentado na minha mesa escrevendo um trabalho quando uma mensagem chegou ao telefone. Era uma foto que o João me enviou. Junto com a foto havia uma mensagem de texto que dizia: "É ela?" Olhei para a imagem e parecia ser a Diana no meio da multidão em uma festa. Respondi a ele dizendo: "Sim, parece ser ela." Então João respondeu e disse: "Vamos conversar mais tarde." Foi definitivamente uma mensagem sinistra. Estava preocupado com o que ele ia me dizer. Meu primeiro pensamento foi que ela estava lá com outro cara, e ele estava me avisando que ela estava saindo com outros. Eu sei que muitas pessoas fazem isso, mas isso seria um ponto de ruptura para mim. Foi difícil me concentrar no trabalho pelo resto da noite, mas não tive que esperar muito. Era por volta das 10 da noite quando meus colegas de quarto entraram pela porta. Assim que os ouvi entrar, fui cumprimentá-los. João estava um pouco bêbado, mas não muito. Ele conseguiu se recompor e me disse para sentar no sofá. Estava totalmente preparado para ouvir que meu novo interesse amoroso estava com outro cara. Para ser honesto, nem fiquei tão chateado. Foi apenas um dia. Estava decepcionado, mas longe de estar devastado. No entanto, não foi isso que o João me contou. Meu colega de quarto me disse que Diana estava bêbada na festa e estava se gabando para um grupo de caras. Ela estava falando sobre como planejava atrair algum cara para um parque e que outros caras iriam assaltá-lo. João achou que soava familiar, então tirou a foto para verificar comigo. Eu mal conseguia acreditar a princípio. Parte de mim achava que era apenas um devaneio bêbado, mas eu não podia correr o risco. No mínimo, Diana era uma péssima quando estava bêbada, e isso por si só era muito desagradável. Peguei o aplicativo do Tinder para verificar minhas mensagens. Tinha uma dela e ela disse que estava ansiosa pelo sábado. Guardei meu telefone, não querendo lidar com isso naquele momento. Depois de pensar um pouco, decidi qual era a melhor ação a tomar. Enviei uma mensagem para Diana confirmando o nosso encontro. Acho que foi uma pequena retaliação pelo que ela fez comigo. Não havia motivo para chamar a polícia porque eu não poderia provar nada. Duvido que a polícia investiria muitos recursos em um caso assim de qualquer maneira. Isso me faz pensar no que teria acontecido se eu a tivesse acompanhado até em casa no primeiro encontro. Talvez ela estivesse planejando me levar para um beco escuro ou algo assim. Nunca se sabe, mas aquela garota era má, com certeza. Eu realmente tive sorte nessa. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para não perder mais relatos horripilantes como esse. Se cuidem.